Qual é o nosso propósito aqui, como comunidade, como família Desascope? Relembrar isso e reafirmar os nossos compromissos juntos aqui. Romanos capítulo número 8. Vou fazer uma pergunta enquanto você vai abrindo aí. Qual é um sonho que você tem na sua vida? Assim, um sonho que você tem que você ainda não realizou, mas que um dia você quer realizar. Um sonho. Vou dar um exemplo. Eu e a Val, nós temos um sonho de um dia visitar a Nova Zelândia, por exemplo. Ir lá na Nova Zelândia e conhecer um continente que a gente nunca pisou, né? Então a gente tem esse sonho de um dia ir na Nova Zelândia. Quem que aqui tem algum outro sonho? Fala aí um sonho aí que você tem. Fala aí. Ser pai. Olha aí, tem um sonho de ser pai. A esposa já olha assim, tipo, aleluia. Quem mais? Hã? Uma casa própria. Isso é um sonho muito especial, muito importante. Mais um, fala mais um aí. Manda aí, sonhadores, vai. Mais um sonho que você tem assim. Nem é nada, sonha nada. Hã? Ir para fora do país. Ir para Israel. Alguém falou Israel aqui. Vai aqui, é Israel. Muito bom. O sonho, gente, ele passa a ser algo concreto, algo possível, se ele vem acompanhado de um plano. Então, cada um falou uma coisa aqui. Então, se eu parasse e perguntasse para a pessoa que disse, eu quero ir para Israel. Tá, então o que você está fazendo para ir para Israel? Qual é o seu plano? Ah, não, é uma vontade que eu tenho. Se aquelas pessoas querem ter filhos, tá, mas o que você está fazendo? Não vou perguntar isso, o que você está fazendo. Mas o que você está se programando, né, para a chegada dele? Desculpa, você não foi um bom exemplo. Mas de manhã, né, falaram, eu quero adotar. Tá, mas para adotar, tem um plano. Você concorda comigo que só o desejo, por exemplo, de adotar, só o desejo de ir para Israel, só o desejo de ter uma casa própria, não vai fazer aparecer na nossa frente o nosso sonho. O sonho, ele só se concretiza quando ele é acompanhado de um plano. Então, para você realizar um sonho, você precisa de, primeiro, uma visão clara do que você quer. Então, por exemplo, ir para Israel. Alguém falou assim, eu quero sair do país. Precisa ser claro, eu quero ir para tal lugar. Quero ir para tal lugar. Então, você precisa de uma visão clara e um plano claro. O que você vai fazer, então, para que você possa alcançar isso. Então eu quero ir para Nova Zelândia. Tá, quanto é que você está... quanto custa? Quanto é que você está guardando para o mês? Você pesquisou as passagens? Você já viu como é que é o visto? Você já viu o que você precisa para entrar lá? E se é possível e tal. Então, é um plano. Agora, isso não é diferente quando a gente fala do sonho de Deus para nós. Qual é, se eu fizesse essa pergunta para você, qual que é o sonho de Deus para você? E deixa eu te dizer uma coisa para as pessoas que falaram alguns sonhos aqui, ou você que pensou e não teve coragem de falar em voz alta, Deus ama realizar os nossos sonhos. Deus ama que nós tenhamos a nossa casa própria, filhos então, nem se fale, e que a gente vá para outras nações, que a gente vá para Israel, e para lazer. Deus ama dar boas coisas para os seus filhos, mas tem um sonho de Deus que está acima de todos esses sonhos. Pode ser que estes sonhos que nós falamos aqui não se realizem. Pode ser que eu nunca pise na Nova Zelândia. E está tudo bem, porque esse aqui é o sonho. Que não tem como não acontecer. Que é Romanos capítulo 8. Quero que você leia comigo o verso de número 28. Romanos 8, 28 e 29 é uma base para nós aqui na família Desascope. Romanos 8, 28 e 29. Um texto conhecido seu que diz assim. Geralmente o 28 é conhecido. O 29, às vezes as pessoas não leem. Diz assim. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Então olha que texto interessante. Deus está coordenando todas as coisas para cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Amém? Quem crê nisso? Que Deus faz cooperar todas as coisas para o seu bem. Quem crê nisso? Mas você não concorda comigo?
Que fica difícil você olhar para esse texto quando, por exemplo, você bate o seu carro. Quando, por exemplo, você foi mandado embora. Quando, por exemplo, você chega no ponto que a sua empresa faliu. Quando você recebe um diagnóstico, ou alguém da sua família recebe um diagnóstico de algo que não tem cura. Não fica difícil você olhar para esse papel com o diagnóstico e falar, tudo coopera para o bem, mas eu não estou bem. Você concorda comigo que não é difícil esse texto para um brasileiro? Para o governo que a gente tem, e o nível de corrupção que a gente vive, e a violência que há nas cidades, e o nível de injustiça que a gente presencia diariamente nos noticiários. Você não concorda comigo se olhar e falar, não, tudo coopera para o bem? Então esse texto, ele só faz sentido se você fizer uma pergunta para ele. O que é estar bem para Deus? O que é estar bem para Deus? Porque crente fica doente. Porque crente bate carro. Porque celular do crente cai e racha a tela. E você não tem dinheiro para trocar. O que é estar bem? E estar bem é o verso 29. Diz assim, olha. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. O que é estar bem para Deus? Estar bem para Deus é você parecer cada dia mais com Jesus, o primogênito. Qual é o sonho de Deus para nós? O sonho de Deus para nós é ter uma família com muitos filhos parecidos com o seu primeiro filho, Jesus Cristo. Esse é o sonho de Deus para a sua vida. Deus, Ele sim realiza estes nossos sonhos, como alguns que foram ditos aqui. Mas, eu quero que você entenda, Ele está empenhado em realizar o sonho dEle para você. E eu quero até te dar essa dica, alinha o seu sonho com o sonho de Deus. Porque se você quiser uma coisa que Deus não quer, não queira tirar braço de ferro com Deus, Ele vai ganhar. O braço dele é mais forte do que o seu. A vontade dele vai ser feita. Deus está empenhado em formar Cristo em nós, para que nós possamos parecer cada dia mais com Jesus. Então, se há um sonho que nós deveríamos estar gastando a nossa vida, é esse: ser uma cópia de Jesus. Se há um sonho que nós devemos nos dedicar em realizar, se há um entendimento que eu queria lembrar você nesse primeiro dia, nós estamos reunidos aqui, nós estamos nos DNAs, nós estamos na sala de oração, nós estamos diante da palavra, e o resultado que precisa acontecer disso é você parecer cada dia mais com Jesus. Se você não está crescendo em semelhança a Cristo, não está dando certo. Ah, Douglas, não estou enriquecendo. Não significa que está dando certo ou não. Ah, Douglas, eu estou mais doente. Não significa que está dando certo ou não. Mas se você não está crescendo em semelhança a Cristo, não está dando certo. Mas eu estou fazendo curso de teologia. Você está mais parecido com Cristo? Não está dando certo. Quem está entendendo, amados? Porque este é o resultado que Ele espera de nós. Uma família de pessoas que se parecem com Jesus. Por isso, a nossa comunidade se chama Jesus Cop. Família Jesus Cop. É um grupo de pessoas que se reúnem para ajudar um ao outro a se parecer mais com Jesus. Agora, com o que eu comecei falando, esse sonho não vai acontecer de forma automática. Ainda mais porque nós somos um ajuntamento de pecadores. E no automático você é levado para parecer cada dia menos com Jesus. E há uma frase no livro Praticando o Caminho que eu gostei muito. A frase é a seguinte: não existem santos por acidente. Vou repetir para você. Não existem santos por acidente. Você não vai deixar sua vida no automático e de repente você está mais parecido com Jesus no final do dia, no final do mês, no final do ano. Não. Para você realizar esse sonho, é necessário muita intencionalidade naquilo que você vai fazer. É necessário que nós paremos aqui nesse primeiro dia e façamos alguns compromissos. É necessário estabelecer várias práticas na sua vida que são o caminho para realizar esse sonho.
Assim como alguém precisa começar a guardar dinheiro e pesquisar as passagens, ver o visto, ver a documentação, depois marcar a data, entrar no avião, ir até lá, você não vai tropeçar e cair na Nova Zelândia. Eu não vou por acidente aparecer na Nova Zelândia. Tem que ter um plano. Você não vai parecer com Jesus se você não tiver um plano claro de como fazer isso. Quem está entendendo? Quem está entendendo, gente? Então vamos lá. Quais são esses compromissos? Uma coisa importante, esses compromissos, eu vou falar 4 compromissos que nós vamos fazer. Em cada compromisso eu vou falar de 2 práticas para a gente estabelecer para 2026. Então, eu quero desafiar a adicionar aí, ou te lembrar de 8 práticas que nós precisamos juntos fazer. E essa semana, nos DNAs, nós vamos ir mais fundo ainda nisso e juntos pensar como que a gente pode ajudar um ao outro a viver essas 8 práticas. Amém? Podemos ir? Estão preparados? Glória a Deus. Então bora. Compromisso número 1. Abre aí Mateus 7. Nós vamos ficar aqui ao redor do Sermão da Montanha. Mateus, capítulo de número 7. Mateus 7. Verso 24. É o finalzinho do Sermão da Montanha. Então Jesus fala o Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7, falando de várias, a sua constituição, a constituição do reino de Deus. Ele está falando ali da sua interpretação da lei. Qual é o coração de Deus na lei? E ele termina assim, olha. Mateus 7, 24, quem achou, diga, eu amo a Bíblia. Diz assim, ó, quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não o pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre areia. Quando vierem as chuvas e inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Primeiro compromisso que nós precisamos fazer é viver em obediência à palavra de Deus. Gente, isso aqui, igreja é um ajuntamento de homens e mulheres que estão declarando: nós temos uma lei, uma regra de vida sobre a qual nós vivemos. Nós estamos debaixo dessa lei, dessa regra. Amado, você não é obrigado a estar aqui. Eu acredito que ninguém colocou uma arma na sua cabeça e falou: você tem que ir para a igreja. Então, se você voluntariamente deseja fazer parte da igreja do Senhor Jesus, que nós ficamos cantando que Ele está no trono, sentado governando tudo, significa que você está voluntariamente desejando estar debaixo da sua lei. É a palavra de Deus. Gente, nós vamos fazer um compromisso aqui. Viver em obediência à Bíblia. Ao que a Bíblia fala, ao que você gosta e ao que você não gosta. E só tem um jeito, a Bíblia, a própria Bíblia descreve a palavra como lâmpada, como aquela que ilumina o nosso caminho. E a lâmpada, ela só funciona para iluminar se ela estiver no lugar mais alto. Se lá na sua casa tem umas lâmpadas, que nem aqui, ó, tem lâmpada aqui embaixo. Isso aqui é decoração. Porque ela só é iluminação se ela estiver no lugar mais alto. Então na vida de muita gente a Bíblia virou algo decorativo. Por quê? Porque é um a mais. Olha lá a Bíblia, que bonitinha, piscando para nós aqui. Ela só funciona se ela estiver acima da sua vontade. Se ela estiver acima de tudo na sua vida. Se ela iluminar a sua vida. Amados, por exemplo, isso é o único jeito de um casamento segundo a vontade de Deus. Tem alguns assuntos que eu e a Val, mesmo depois de 17 anos de casado, eu falo, não, eu penso assim. Aí a Val fala, não, mas eu penso assado. E aí? Vai ser assado. Não, brincadeira. Eu penso assim. Lá na sua casa é igual? Vocês divergem em alguns assuntos? É por isso que, se o assim está alinhado com a palavra de Deus, não é que vai ser feita a vontade do Douglas, vai ser feita a vontade de Deus. Se o assado está alinhado à vontade de Deus, não é que eu tenho que negar, é que nós vamos fazer a vontade de Deus. E se os dois estiverem errados, os dois têm que negar a si mesmo e falar, tá, mas o que Deus pensa sobre o assunto?
É quando os dois se encontram numa opinião superior à nossa. É a palavra de Deus. É obediência à palavra de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, nós não vivemos para obedecer os nossos sentimentos. Eu vou repetir, não obedeça aos seus sentimentos. Ah não, eu vou fazer isso porque eu sinto que. Não, faça isso porque a palavra de Deus diz. Ah não, Douglas, eu estou pensando em separar do meu marido. Por quê? Porque eu sinto que. Não. Estou pensando em separar da minha esposa. Não, porque eu sinto que. Não, vai em obediência à palavra de Deus. Ah não, vou tomar essa decisão porque eu senti. Vou tomar aquela decisão porque eu senti. Não, vai em obediência à palavra de Deus. Quem está entendendo, amados? É um compromisso que nós temos que fazer como igreja. Nós vivemos em obediência à palavra de Deus. Não obedeça seus sentimentos. Não obedeça à sociedade. Ah não, mas todo mundo faz isso. Sua mãe já te disse, cara. Você não é todo mundo. Não é porque todo mundo está fazendo está certo. Só está certo se a palavra de Deus diz que está certo. Mas está todo mundo assistindo. O que tem? Não interessa. Pode estar todo mundo assistindo. Se a palavra de Deus nos aponta de forma clara que isso não deveria estar sendo exposto aos nossos olhos, não assista. Mas todo mundo que tem empresa faz isso. Não interessa. A palavra de Deus aprova as práticas da sua empresa, as suas práticas como profissional liberal. Não, então não faça. Não obedeça à sociedade. Nós não fomos chamados para o caminho largo, para onde todo mundo está indo. Nós fomos chamados para o caminho estreito. Não obedeça a Mamon. Não obedeça a Mamon. Ai Douglas, mas eu preciso desse dinheiro. E eu sei que aqui, gente, é um campo complexo. Eu sei que as necessidades das nossas famílias. Mas deixa eu te dizer para você, Deus é um pai e cuida daqueles que decidem ser fiel. Confie em Deus. Confie em Deus, empresário. Confie em Deus, você que é profissional liberal. Confie em Deus, você que é funcionário. Ele é justo, Ele cuida. Douglas, mas se eu decidir andar certo, eu vou passar fome. Amado, não vai passar fome. Primeira coisa, procura a gente aqui. Nós vamos dar um jeito juntos aqui, te ajudar. Temos cesta básica aqui. Você não vai passar fome. Mas vamos dizer que aconteceu alguma coisa e você passou fome e você morreu de fome. Imagina que honra chegar diante de Deus. Fala, Deus, morri de fome. Aí Deus fala, não, eu esqueci, não vi você, meu. Morreu, mas não tem problema. Agora você está diante de mim eternamente e nós vamos reinar durante toda a eternidade. Primeiro, você não vai morrer de fome. Você vai até dar uma emagrecida de cadeira. Seja fiel, não obedeça a Mamon. Obedeça a palavra de Deus. Não importa o que você vai perder, não importa o que você vai ganhar. Gente, a Bíblia, o que é a Bíblia? Você que está nos visitando, deixa eu te falar. A Bíblia, a palavra Bíblia significa pequena biblioteca, porque são 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. Gente, são 40 autores. E levou 1.600 anos para que ela fosse escrita de forma completa. Presta atenção, um livro que foi escrito por 40 autores, divididos em 1.600 anos, ou seja, a maioria deles não se viu, e eles falam exatamente da mesma coisa, porque na verdade só tem um autor, o Espírito Santo, que escreveu a palavra, através destes homens. Ela é separada no Antigo Testamento, que é focado na história da redenção, da criação, através da família de Abraão. E o Novo Testamento, que foca na chegada do Messias, o Salvador, descendente de Abraão, que libertaria a humanidade da escravidão, do pecado e da morte. 43% da Bíblia é narrativa, 33% é poesia, 24% é discurso. Você pode falar assim, poxa Douglas, mas é um livro tão grande, né? Muitas páginas, eu não consigo nem ler Gibi da Mônica. Mas por quê? Porque é um livro para a vida inteira. É um livro de meditação.
Não é um livro só para você terminar de ler, como você termina de ler lá alguma ficção que você leu. Não, é um livro para a vida toda, para todos os dias. É um livro de meditação, de você comer. Por quê? Porque além de ser um livro que você lê, é um livro que lê você. Quando você abre a Bíblia, você está lendo a Bíblia, mas a Bíblia está te lendo. E está dizendo, você precisa mudar isso aqui. Você precisa mexer naquilo ali. Por quê? Porque é palavra de Deus. Qual a importância de estudar a Bíblia? Número 1, é a revelação de quem Deus é. Se você quer conhecer a Deus, abre a Bíblia. Abra a Bíblia. Porque essa é a revelação de quem Deus é. Te repete aqui com frequência. Quando o assunto é Deus, não comece a frase com eu acho que. Ah não, mas eu acho que Deus nunca faria tal coisa. Então, mas não interessa o que você acha. O que a Bíblia diz? O que a palavra de Deus diz? E se a palavra de Deus diz, nós cremos. Número 2, estude a Bíblia porque é a verdade. Gente, num momento que nós estamos vivendo, do relativismo da verdade, e que está adoecendo a nossa alma, nós estamos apegados, nós estamos construindo a nossa casa na rocha, que é a verdade. A Bíblia é a verdade, ela não contém verdades. Se a Bíblia contém verdades, ela não presta para nada. Ela só pode ser a base da nossa vida se ela é a verdade. Por quê? Porque se ela contém verdades, nós vamos ter que aqui selecionar qual parte é verdade e qual não é. E aí já está na mão de pecadores fazer isso e já não presta para nada. Quem está entendendo, gente? Se eu vou selecionar, aqui, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Gostei. Isso aqui é verdade. Olha como vou te dar um exemplo de como a gente é incoerente, se a gente quiser escolher. Por exemplo, muita gente não entrega dízimo com um argumento. Está no Antigo Testamento. Então não é para hoje. Só que aí você fala para ele, e esse salmo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, é para hoje? Esse é. Por quê? Porque esse não mexe na minha avareza. Quem está entendendo, amados? O que eu quero dizer para você é que a Bíblia é a verdade. Quando o assunto é Bíblia, eu creio até nessa fitinha aqui, amados. Amém? Cadê sua Bíblia? Pega aí sua Bíblia. Você é a verdade. O nosso chamado aqui nessa casa é viver em submissão à palavra de Deus. Então, é a revelação de quem Deus é a verdade, é o caminho para a maturidade. Se você conhece algum cristão maduro, é um cristão que lê e estuda a Bíblia. Não existe cristão maduro que não lê e estuda a Bíblia, porque ela é alimento sólido para nós. E ela é o livro da reforma. Você não tem noção de como a sua vida, a vida ao redor, é afetada pela palavra de Deus em coisas que você nem sabe. Por exemplo, os direitos humanos, muito dos direitos humanos é baseado na palavra. Na imagem, você é a imagem de Deus. O valor do ser humano hoje, o valor da criança, o valor, por exemplo, da pessoa com deficiência, hoje é baseado na palavra de Deus. Você lembra? Vou dar um exemplo para você. Você lembra os discípulos chegando e perguntando assim para Jesus? Tinha um cego. Lá ele tinha um cego à beira do caminho, mendigo. Por quê? Porque naquela época ser cego era entendido que você era amaldiçoado. Então alguém deixava você na beira do caminho para você ficar recebendo esmola. Então tinha um cego lá, e aí passaram os discípulos e falaram assim, quem que pecou? Ele ou os pais dele para ele ser esse amaldiçoado aí? Ei, amaldiçoado. Jesus para e fala, nem ele, nem os pais dele pecou. Ele é assim para que seja revelada a glória de Deus na vida dele. Isso é base para hoje os direitos do deficiente, que pode comprar um carro hoje com desconto, que tem é obrigado a gente nesse prédio a ter acesso aqui no chão, para que ele possa se locomover. Então, a palavra de Deus reformou o Ocidente. Quem está entendendo, gente? Isso aqui daria uma mensagem inteira, mas só para você entender por que é importante a gente estudar a Bíblia. Então aqui, nesse primeiro compromisso de obedecer a palavra, eu quero te dar duas práticas, uma diária e uma semanal. Então primeiro, declaração, eu vou ler a Bíblia todos os dias.
Eu vou ler a Bíblia todos os dias. De novo, gente, não existe santo por acidente. Você vai ter que colocar na sua programação. Eu vou ler a minha Bíblia todos os dias. Eu não sei o que você vai tirar da sua rotina, mas eu tenho certeza que nada é mais importante do que isso. Eu vou ler a minha Bíblia todos os dias. Número 2, eu vou estar todos os domingos para ouvir a palavra de Deus. O que acontece aos domingos? Você pode ir para o seu quarto, abrir a Bíblia e ler. Mas sim, Deus deu dons a homens e a mulheres para poderem ensinar. São mestres da palavra que vão ensinar. E gente, nós fomos profundamente abençoados por Deus nessa casa. Com homens e mulheres que são homens dons de Deus, que estão em cima desse púlpito ensinando a palavra de Deus. Então, eu queria te falar uma coisa para esse ano. Não falte aos domingos. Não falte aos domingos, porque nós estamos aqui como igreja construindo entendimentos, para isso ir sendo formado em nós e nos transformando, para que a gente possa aprender mais sobre a palavra de Deus. Não falte aos domingos. Tá, meu aniversário caiu no domingo, comemora no sábado. Marca com o pessoal à noite, porque vocês vêm todo mundo de manhã. Ah, mas eu quero meu time vai jogar à noite, vem de manhã. Ah, mas eu quero assistir a corrida, vem à noite. Quem está entendendo, amado? É um compromisso. É um compromisso. Douglas, vir aos domingos salva? Não, é a cruz de Cristo que te salva. Mas vir aos domingos você ouve sobre o seu Salvador. Você ouve sobre a palavra do teu Salvador. Você adora o seu Salvador em comunidade. Então, é um compromisso. Ler a Bíblia todos os dias e estar na sua comunidade, ouvindo a exposição da palavra de Deus todos os domingos. Número 2, segundo compromisso. Se eu quero um plano para me parecer com Jesus. Número 2, amar a Deus de todo o coração. Mateus 22, 37, 38 diz assim. Jesus estava sendo questionado pelos líderes religiosos de qual era o maior mandamento. Jesus diz assim, verso 37. Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente. Este é o primeiro e maior mandamento. Ô gente, olha isso. Tem como ser mais claro do que isso? Este é o primeiro e maior mandamento. Amar a Deus com tudo que há em nós. No Sermão da Montanha, Mateus 6, verso de número 5, ele diz assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público e nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em segredo. Então seu pai que observa em segredo os recompensará. Como que uma relação de amor cresce? Como que uma relação de amor cresce, gente? Com relacionamento. Andando juntos. É assim que uma relação de amor cresce. Sabe, essa ideia de, não, no começo lá do casamento, do namoro, eu amava mais, agora eu estou amando menos, então está doente o seu casamento. Porque um casamento saudável, a cada ano você ama mais. Porque vocês estão andando mais juntos, vocês estão se conhecendo mais, vocês estão indo mais profundos no seu relacionamento. É assim que é o relacionamento com Deus. É intimidade. Como que eu amo mais a Deus? Me relacionando com Deus. E um relacionamento, eu vou usar como exemplo o casamento, ele tem duas colunas. Tem duas colunas de sustentação. A primeira coluna de sustentação é eu e a Val fazermos coisas juntos. É estar juntos. Então eu estou dirigindo, a Val está ao meu lado, a Val está lá cozinhando, eu estou lá ao lado dela, nós estamos assistindo um filme juntos, nós estamos fazendo coisas juntos. Então, não é um momento onde um está dedicado exclusivamente ao outro. Não, nós estamos fazendo outras coisas, mas juntos. Primeira coluna de sustentação do nosso relacionamento com Deus é o que Paulo chama do orar sem cessar. É o que o irmão Lawrence chama de o praticar da presença de Deus. Primeira coisa, você precisa estar consciente da presença de Deus o tempo inteiro. Você está dirigindo e você fala: Senhor,
Você está aqui do meu lado. Você está tomando banho, você fala, Senhor, o Senhor está aqui me lavando. Você está lá escovando o dente, falou, lava, Senhor, essa boca suja que eu tenho aqui. Que eu não fale mal de ninguém hoje, Senhor. Você está lá cozinhando e você falando, Senhor, Tu és o meu alimento. Tu és o pão vivo que desceu do céu. Você está o tempo inteiro consciente da presença de Deus. E, gente, isso é um treino. Por exemplo, algumas pessoas fazem, para treinarem isso, colocam o celular para despertar de 30 em 30 minutos. De 1 em 1 hora. Para lembrar, eu estou diante do Senhor. O Senhor está aqui. Eu estou trabalhando, o Senhor está aqui. Eu estou no meu casamento, o Senhor está aqui. O tempo inteiro, o Senhor está aqui. Eu estou jogando bola e levei uma falta, o Senhor está aqui. Não xinga, mano. Dá outra face. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Então, primeira coluna é esse viver juntos. É o praticar a presença. Mas aí tem uma segunda coluna. Se eu e a Val fizéssemos todas essas coisas juntos, isso não pode ser parecido com um relacionamento de amizade. O que caracteriza a nossa aliança e o nosso casamento? Tempo de intimidade. Entra no seu quarto, fecha a porta. O que significa? Por que eu e a Val somos casados? O que mostra que nós somos casados? Nós temos um quarto que é só nosso. Isso é um casamento. O nosso relacionamento com Deus são essas duas colunas. Sim, orar sem cessar, o tempo inteiro eu estou em oração, mas você tirar tempo a sós com Deus. De intimidade. O que significa intimidade, gente? Basicamente, intimidade significa segredos. Significa que você revela partes para Deus que você revela só para Ele. Que você fala coisas para Deus que você fala só para Ele. É intimidade. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo número 12, ele fala que ele foi ao terceiro céu. E lá no terceiro céu ele viu coisas. Aí você fala, meu Deus, agora ele vai nos abrir o rolo para a gente saber tudo do terceiro céu. Ele fala, eu vi coisas que não tem como falar. Inefáveis. Aí você fala, poxa, Paulo, podia ter escrito mais um livro da Bíblia aí, chamado Terceiro Céu, e falado tudo para nós. Mas por que ele não fala? Porque era intimidade. Intimidade. São segredos que ele tem com Deus, que Deus tem com ele. São as coisas que você fala para Deus. Então, eu queria que você fizesse um compromisso. De amar a Deus de todo o seu coração, de crescer nesse relacionamento com Deus. E como isso? Com uma coisa diária e uma coisa semanal. Se você quer crescer na sua vida de oração, deixa eu te falar isso antes de a gente entrar nas duas práticas. Primeiro, você precisa entender, Deus é o seu Pai. Você quer crescer na sua vida de oração? Cresça na revelação da paternidade de Deus. Porque muita gente é afastado da vida de oração porque vê Deus como um chefe, vê Deus como um juiz. E aí você vai ficando assim, mas eu estou com medo. Mas eu vou lá de novo. Mas eu pequei, que eu vou falar para Ele? Ele é o seu Pai. Ele não vai rejeitar você se você for para diante da presença dEle. Deixa eu te dizer uma coisa que mudou minha vida. Deus, ao te chamar, ao te salvar, já conhecia o seu futuro. Ou seja, o seu pecado, o seu erro não é novidade para Deus. Você não pegou Deus de surpresa. Então, se Ele te escolheu, sabendo de algumas coisas que você ia fazer, Ele estava dizendo ao te escolher, mesmo sabendo de algumas das suas debilidades, eu quero você como filho e eu vou te ajudar a vencer essas coisas. Quem está entendendo? Então vá para diante do seu Pai de amor. Número 2, gente, oração é uma conversa com uma pessoa. Sim, é o Rei dos Reis, mas é o seu Pai. Então é uma conversa com uma pessoa. Então tira as máscaras. Não tem performance. Amado, pelo amor de Deus, não muda a voz quando você vai orar. Não tenta usar outra linguagem. Eu nunca vi, você nunca fala voz. Por que você ora a voz? Você é de Bragança Paulista, você não fala tu. Por que do nada você fica falando tu? Acho que Deus ficou olhando e falando, dando risada.
o Bragantino, falando tu, do nada aqui. Você não sabe nem conjugar o verbo com voz. Então, é uma conversa com seu pai, que conhece todas as suas obras e o seu coração. Então você não precisa fingir diante dele, você não precisa mostrar nada para ele. Ele conhece até a intenção do seu coração em cada atitude. Rasga o coração diante dele. Agora, oração, gente, também é algo aprendido. Nós aprendemos a orar com pessoas que sabem orar. E eu queria então te falar, venha para a sala de oração. A sala de oração é esse ambiente não só de orar, mas de aprender a orar. Ouvindo irmãos que estão há anos num relacionamento com Deus, orando a palavra, e a gente aprende a orar, orando. Assim como a criança aprende a falar, ouvindo os pais falarem, nós aprendemos a orar, ouvindo os nossos irmãos mais experimentados orando. Por último, ore a Bíblia. É uma conversa com Deus. A Bíblia é Deus falando com a gente e você respondendo na oração. Então, 2 compromissos, duas práticas que eu quero estabelecer nesse compromisso. Número 1, eu vou orar todos os dias individualmente. Então entra no seu quarto, fecha a porta e tem um tempo de intimidade. Pode ser 10 minutos, pode ser 15 minutos, pode ser meia hora, pode ser 1 hora, mas eu quero te dizer, coloque um tempo que você vai conseguir cumprir inicialmente. Ai, Douglas, mas eu vou colocar uma regra e não é algo frio. Sim, você precisa de uma estrutura para sustentar o seu relacionamento, a sua aliança. Então, todos os dias eu vou orar. E aí, de novo, gente, não existem santos por acidente. Você precisa abrir caminho aí para você colocar isso. E, número 2, eu vou orar coletivamente com os meus irmãos semanalmente. Nós temos a sala de oração, e a sala de oração é esse ambiente para a gente orar coletivamente. A sala de oração, gente, é um exercício de humildade. Porque quando você vem para a sala de oração, é um ambiente onde você não fez a pauta. A pauta não é você. Então lá no seu quarto, a porta fechada, Senhor, me abençoa. Senhor, abençoa minha família. Senhor, olha o que está acontecendo no meu emprego. Senhor, cura meu parente. Senhor, tal. Quando você vem para a sala de oração, do nada você está orando por Israel. E a minha pergunta é, você consegue orar por Israel? Ou você consegue orar só sobre as suas coisas? Aí você está orando pelos adolescentes perdidos de Bragança. Você consegue orar para os adolescentes perdidos de Bragança, ou só se for um adolescente que está aí pertinho de você? Então é esse exercício de humildade para a gente estar diante de Deus com coisas maiores do que somente as nossas demandas. Então eu vou orar individualmente todos os dias e eu vou orar com os meus irmãos semanalmente. A sala de oração acontece aqui das 6 até as 9h30 de terça-feira. Então você pode vir em algum horário, talvez seja melhor vir mais cedo, porque seus filhos dormem cedo, talvez seja melhor vir mais tarde, você pode ficar meia hora, 1h30, 2 horas, você que vai fazer a sua rotina para estar diante do Senhor junto com a gente aqui. Número 3, terceiro compromisso. Não existe santo por acidente. Então o terceiro compromisso que nós vamos fazer é a continuação do texto. Mateus 22, ele diz, ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com a tua alma, com o teu entendimento. Esse mandamento é o maior de todos, verso 39. O segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses 2 mandamentos. Terceiro compromisso, amar o meu irmão. E essa palavra amar para a gente, ela pode, quando está relacionada a outro ser humano, ela pode ficar um pouco confusa assim, está meio relacionada a sentimentos, a romantismo. O que é amar o meu irmão? É ter uma aliança com o meu irmão. É ter uma aliança de servir e ser servido pelo meu irmão. Nós precisamos crescer em comunhão. Olha só o que diz no Sermão da Montanha, Mateus 5, verso 23. Portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixe a sua oferta ali no altar, vá reconciliar-se com a pessoa e então volte para apresentar a sua oferta. Olha isso, gente.
Talvez não existia nada mais alto para um judeu do que aquele momento de estar no templo entregando uma oferta. Não é nem oferta de igual a gente de trazer dinheiro, era sacrificando um animal, levando um animal no templo. Era a lei de Deus para perdão dos pecados, para honrar ao Senhor. Então você imagina coisa solene, ele levando. E aí Jesus está dizendo o seguinte: não adianta você vir diante de mim para querer me amar, se você sabe que o seu irmão tem algo contra você, e você está com o coração todo manchado, e fazendo isso diante de mim. Deixa essa oferta, vá reconciliar-se com seu irmão, depois vem e oferta. Quem está entendendo, gente? Esse é o tamanho do grau de importância que Deus está dando para a comunhão. O que eu quero dizer para você nessa noite, na nossa primeira noite de 2026, comunhão não é opcional, é vital para um discípulo de Jesus. Vital, ou seja, sem comunhão você vai morrer. Eu e você fomos criados à imagem de um Deus trino. O nosso Deus é uma comunhão. Então nós fomos criados à imagem de um Deus que é comunhão. Então você foi criado para comunhão. Tanto que qual é a maior punição para alguém em uma penitenciária? Se alguém faz tudo errado na penitenciária, qual é a maior punição, gente? Solitária. Por quê? Porque a solitária é uma tortura para o ser humano. Porque nós fomos criados para comunhão. Nós fomos criados para relação. Comunhão não é opcional. Sabe, vir aos domingos não é comunhão. Vir aos domingos é nos juntarmos em um prédio para levantarmos um incenso, uma adoração ao Senhor, para orarmos pela nossa cidade e para ouvirmos a exposição da palavra, mas não é comunhão. É por isso que nós temos as igrejas caseiras, porque é esse ambiente de comunhão. Não teria como ter comunhão com 500 pessoas que estão nesse prédio. Então nós vamos para reuniões menores para que a gente possa verdadeiramente ter comunhão. Comunhão. E aí você está aqui dizendo o seguinte, talvez: ah, Douglas, mas sabe, é que assim, a minha personalidade, eu não gosto de comunhão. Não importa se você gosta ou não de comunhão, você tem que ter comunhão. Eu vou usar o seguinte exemplo. Você pode dizer para mim: eu não gosto de tais alimentos, que, por exemplo, legumes. Então, por eu não gostar, eu não vou comer. Tá, mas mesmo você não gostando, o seu corpo precisa daquelas vitaminas. Quem está entendendo? Então você na sua mente pode dizer, no seu paladar: eu não gosto, mas as suas células estão dizendo: mas nós precisamos. Então, fecha o narizinho, seja adulto e coma. Você pode dizer, por causa da nossa personalidade e por a gente ter sido afetado pelo pecado: ai, eu não tenho facilidade para comunhão. Mas eu estou dizendo através da palavra: mas é vital para a sua vida. Vá mesmo não gostando. É claro que você não vai ser como irmãos que tem uma personalidade que ama a comunhão, que a gente chama de arroz de festa. Ficou sabendo que tem um ajuntamento, ele aparece. Olha lá. Batizado, ele está lá. Se for batismo, perdão, ele está lá. Se for apresentar uma criança, ele nem sabe quem é, ele aparece. Como é o nome da criança aqui? Qualquer coisa, vamos fazer qualquer coisa, ele aparece. Muito bom. Geralmente essas pessoas vão ter dificuldade com o tempo a sós com Deus. Manda ela entrar no quarto, fechar a porta e ficar diante do Senhor. Ela vai ter dificuldade. Agora, é opcional oração para ela? Não! Assim como não é opcional comunhão para as outras personalidades. Quem está entendendo, gente? Estou sendo claro, gente? Então, nós temos, a gente tem, a palavra de Deus aponta para a igreja caseira, porque é esse lugar onde a gente pode ter comunhão. Onde a gente pode misturar a vida. Tanto que nós não, eu não sei se você já reparou, nós não, como família de Zascope, ceamos no prédio.
Por que, Douglas, que a gente não faz a ceia no prédio, de entregar a ceia para todo mundo, para a gente cear aqui? Porque a ceia é o lugar mais alto de comunhão entre os irmãos. Só que aí você ceia com alguém que você não sabe nem o nome que está ao seu lado. Então não é real. Não é só comunhão com Deus a ceia, é comunhão uns com os outros. Eu estou pegando um pedaço do Cristo e te dando, e eu estou com a outra parte do Cristo, e nós estamos aqui declarando a nossa aliança, mas a gente não sabe nem o nome um do outro. Mas aqui, naquele ambiente da igreja caseira, é possível ser real. É possível eu pegar aquele pedaço de pão e eu estar lá com o Fábio Bravo e dizer: está aqui, Fábio, e eu quero orar por você nessa ceia, para que você seja curado dessa dor nas costas, que eu sei que ele está. Está aqui, Marcos, aqui esse pedaço de pão, e eu sei que algumas semanas atrás, seu irmão mais velho morreu, e eu sei que vocês estão enlutados, e a gente quer orar pela sua família. Está aqui, e olha, eu sei o problema financeiro que vocês estão passando, e nós vamos nos juntar depois da ceia para ajudar você financeiramente. Está aqui, eu sei que os filhos do Gui amam fruta e comem fruta adoidados. Você não pode ter fruta em cima da mesa, que eles comem tudo. Eu sei, isso é a igreja, não só a gente olhar para a nuca um do outro. Esse ambiente é muito importante para aprendizado da palavra, para adoração coletiva. Então esteja todos os domingos, mas a gente tem que fazer um outro compromisso. Eu vou estar semanalmente frequentando uma igreja caseira, para que a gente possa ter comunhão. Comunhão, misturar a vida. Fazer parte de uma igreja caseira e frequentar ela semanalmente. Só que, gente, de novo, é um compromisso que você precisa fazer. Vai aparecer um monte de outros compromissos. Vai aparecer um monte de outras coisas para você fazer. E você vai ficar negociando. E você vai aparecer lá uma vez por mês. Então é um compromisso. Minha igreja caseira é de quarta-feira. Então não marca nada nesse dia. Quem está entendendo, gente? Quem está entendendo, gente? Então, primeira prática: fazer parte de uma igreja caseira e frequentar ela semanalmente. Segundo, cultivar amizades espirituais. O que são amizades espirituais? Mesmo na igreja caseira com 20, 30 pessoas, vão ter 3, 4 pessoas que você tem uma intimidade mais profunda. E essas pessoas são pessoas que você abre o seu coração, que você confessa pecados, que você pede oração e que você tem um investimento ainda maior de comunhão com essas pessoas. Então, número 1, eu vou fazer parte de uma igreja caseira e vou frequentá-la semanalmente. E eu vou cultivar amizades espirituais, que são discipulados mútuos. Não existem santos por acidente. Você tem que fazer um compromisso. E por último, quarto compromisso: eu vou servir a missão de Deus. Eu vou fazer parte da missão de Deus. Olha o que Mateus 28, 18 diz. Não sei se você já ouviu esse texto. Jesus, aproximando deles, disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos, batiza eles, ensina a palavra para eles. Olha o que diz Mateus 6:31 no Sermão da Montanha: portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Deixa eu te falar o maior perigo que a igreja vive hoje. O maior perigo da igreja hoje no Ocidente, pelo menos no Brasil, não é a esquerda liberal. O maior perigo da igreja hoje se chama consumismo. Consumismo, cara. É você tratar esse ambiente como mais um lugar de prestação de serviço na sua vida. A gente dá o dízimo, a gente dá a oferta, paga uns funcionários aqui para vir fazer culto para nós. E aí reclama se o serviço não estiver bem entregue, bem feito. Não, isso aqui não é como um restaurante, gente. Isso aqui não é prestação de serviço. Aqui é um ajuntamento de discípulos de Jesus, que cada um está servindo com o seu dom.
Hoje eu estou aqui servindo com o meu dom. E os meus irmãos que ficaram no estacionamento estão servindo também com o dom e com o tempo deles. E tem uma galera lá cuidando dos seus filhos, servindo com o dom deles. Nós estamos edificando a igreja juntos aqui. Quem está entendendo, gente? Esse é o maior perigo que a gente está vivendo. Consumismo. É você vir aqui para consumir um culto. Para consumir um culto. Deixa eu dar um exemplo. Por exemplo, imagina que você sentou numa mesa para comer. E aí te deram o prato de comida. E aí você foi comer, tá horrível. Tá horrível. O arroz, horrível. Feijão, horrível. A carne, você não consegue nem cortar de tão ruim. O que você faz? Hein? O que você faz? Reclama, pede para trocar. Veio o segundo, tá ruim de novo. O que você faz? Hã? Vai embora. E você volta lá? Se for um restaurante. Eu não falei que era um restaurante. E se for a mesa da sua casa? Sabe o que você faz? Aprende a cozinhar. Porque é sua casa, você não vai embora da sua casa. Isso aqui para você é um restaurante ou é uma família? Diz Ascope. Porque você não está gostando de alguma coisa, vai aprender e vem nos ajudar. Quem está entendendo, amado? Não tem problema você reclamar. Nós podemos melhorar um monte de coisa. Mas você levanta para ser resposta do que você está falando. Quem teria coragem de entrar numa faculdade e fazer 4 anos de pedagogia para servir as crianças? Ah não, mas eu vou procurar outra que sirva melhor. Ah não, vou procurar outra que a palavra é de tal jeito. Ah não, vou procurar outra que o ar-condicionado. Então vamos ajudar aí com dinheiro para nós fazer alguma coisa. Levante-se. Nós estamos edificando isso juntos. Nós precisamos participar da missão de Deus. Então eu preciso que você sirva a sua comunidade. Eu falo sua comunidade porque tem gente daqui, tem gente nos visitando. Com seus dons e com seu tempo. Deus te deu dons, habilidades e o seu tempo. Sirva aqui. Então a primeira coisa, gente, se voluntaria aqui com a gente. Vai no estacionamento para nos ajudar. Aqui na organização do culto, o ministério infantil, a mídia, todo lugar nós estamos precisando. A nossa justiça real, os projetos que a gente tem. A gente está plantando uma igreja lá no Maranata. Tudo precisando de ajuda. Sirva com seu tempo. Não aceite. Ah não, eu venho aqui, eu sento, eu consumo e vou embora. Não, eu participo. Não, uma vez ao mês eu estou na escala, não tem problema. Douglas, eu não tenho tanto tempo. Entrega o tempo que você tem. Eu não sei tantas coisas. Você consegue ficar no estacionamento lá e nos ajudar a pôr os carros no lugar? Então nos ajude. Participe do que o Senhor está fazendo. Ah não, Douglas, eu quero pregar. Sim, vai chegar o dia de você pregar. A gente precisa conhecer melhor você. Precisa pensar, ver se você não é maluco. Não dá para dar um microfone para você assim. Você tem uma vida reta diante do Senhor. E aí vai chegar o dia que você vai pregar. Mas não fique esperando. Enquanto isso, você teria humildade de servir em outras coisas? Ou não, você só prega? Mas número 2, sirva também com seus recursos. Oferte e dizime. Oferte e dizime na sua igreja. Na igreja que você faz parte. Dízimo é na igreja que você faz parte. Oferte, seja fiel nos dízimos. Seja fiel nas ofertas. Seja generoso. Você está fazendo parte da missão. Gente, isso aqui é uma missão. Nós estamos plantados em uma cidade, uma região, fazendo missão nessa... Ai, mas eu nasci em Bragança. Mesmo assim, nós estamos em missão nessa cidade. Então você ofertar na sua comunidade, você está ofertando em missão. Oferte na sua igreja, ou dizime na sua igreja. Nós estamos crescendo essa responsabilidade, gente. Nós estamos participando do que Deus está fazendo. Eu lembro que eu estava no Japão e um pastor me contou algo interessante, que ele convidou um japonês para ir na igreja. E aí o cara aceitou. E ele foi na igreja tal, e ele sentou lá com o japonês, e aí começou o culto, né? E tal. E aí começou a hora da oferta. Como todo amigo crente, né? Falou, ó, seguinte, agora é oferta, né? É o momento que a gente dá os dízimos, ofertas, para ajudar na manutenção. Mas você não é membro da igreja, fica tranquilo, não se constranja, você não precisa dar nada. Sabe o que o japonês falou? O japonês ficou ofendido. E ele disse assim para o amigo, ele falou assim, como
eu vou sentar numa cadeira, ficar num ar-condicionado, e alguém parou a vida para estudar, para me dar aqui uma aula, e eu não vou dar nada? Ele estava ofendido em não ofertar. Quem está entendendo, gente? Então deixa eu te dizer uma coisa. Se você faz parte da família de Zascope, e você pode dizer assim: Douglas, eu não oferto, eu não entrego o meu dízimo aqui, porque eu não confio em como vão administrar o meu dízimo. Deixa eu te dizer uma coisa, não tem problema. Só acha uma igreja que você confia e seja generoso. Porque geralmente isso é desculpa de avarento. Você não precisa confiar na gente, mas ache então alguma que você confia. E entrega o que Deus está pedindo para você entregar. E gente, eu posso dizer isso com o coração aberto aqui. Por quê? Porque nesses 8 anos de família de Zascope, eu e a Val fomos voluntários aqui nessa igreja. Nesse último ano que a igreja quis por honra pagar o aluguel do nosso carro. E eu vou te dizer, eu não precisaria, porque o dinheiro do movimento está sendo suficiente para a gente pagar as nossas contas, nos sustentar na nossa casa e até pagar o aluguel do carro. Mas a igreja, eu sou muito grato por isso, por honra, quis pagar o aluguel do carro. E não teria problema eu ter salário, mas isso me dá autoridade hoje para dizer para você: não me interessa se você vai entregar R$10 ou 1 milhão aqui. O que eu estou dizendo é: obedeça a palavra de Deus e participa da missão de Deus. Gente, ofertar e dizimar é criar um memorial diante de Deus. Você tem noção, quando você oferta e dizima, está tendo um memorial diante de Deus, ele disse sobre Cornélio. Você está juntando tesouros no reino de Deus, onde a traça não vai destruir, onde o ladrão não tem como roubar. Você crê nisso? Você crê nisso, gente? Sabe, deixa eu pisar num campo minado aqui, posso? Posso ou não? É você que falou que pode. Você sabe quanto a Mega da Virada arrecadou nesse último mês? 3 bilhões de reais. E fazendo o cálculo do número de evangélicos no Brasil, provavelmente quase 1 bilhão foi crente que deu lá. E eu não vou entrar na discussão se é pecado, não é pecado, não quero entrar nessa discussão. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Sério que você vai recorrer à sorte, tendo o Senhor do universo como seu pai, te chamando para participar da missão dele também com seus recursos, e a sua confiança, e a sua fezinha, porque é uma fezinha mesmo, vai ser na sorte? Você quer mesmo que seu 2026 seja entregue à sorte? Porque se for entregue à sorte, pode ser que 0,001% aí de dar certo. Mas se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, eu tenho total confiança de dizer para você, é 100% que vai dar certo. Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar de você. Não há nada mais seguro do que investir no reino de Deus. Você sabe quanto que um brasileiro, em média, investe em missões por ano? Posso te chocar? Quanto um crente brasileiro investe, em média, em missões fora da sua igreja local? Por ano, R$3,60. Talvez você não deu nem R$1 para missões no último ano. E você deu para loteria. E você fez apostas. Você está apostando com a sua vida. Oferte para missões. Sirva a Deus com seus recursos. Sirva a Deus com seu dinheiro. Gente, Deus é fiel. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós não fazemos aqui por barganha, mas nós poderíamos ficar a noite inteira te contando testemunhas da fidelidade de Deus com aqueles que são generosos. Te contar um testemunho da Val recente. A Val chegou para mim e falou: Douglas, eu queria muito ofertar na vida de uma pessoa, um amigo nosso que iria para uma reunião para falar sobre Israel. Não era nem para ir para Israel, era para ir para uma reunião para falar sobre Israel. E Israel é uma parada que queima muito profundo no coração da Val. E aí eu falei: bora, vamos ofertar. E a gente separou um dinheiro e ofertou na vida dele para ele ir lá para a reunião. Não passou coisa de 1, 2 semanas, a Val recebe uma ligação com um convite. O governo de Israel estava pagando tudo para ela passar 10 dias lá em Israel.
E uma organização do Brasil, junto com uma organização americana, estava organizando todas as coisas. E a Val ficou 10 dias, que a passagem paga com o hotel, paga com a alimentação, paga com tudo pago para ir para Israel. Deixa eu dizer uma coisa, Deus não deve nada para ninguém. Ele tem prazer de entregar na sua mão, sabendo que você é alguém que semeia. Oferta, dizima, participa da missão de Deus. E faça discípulos. Evangeliza, testemunha. Chega para os seus amigos e fala: olha, eu estava morto e agora eu vivo. E sabe o que chegou na minha vida? Um homem chamado Jesus Cristo. E se você não sabe ainda como evangelizar, convida para ir no seu DNA, convida para vir aqui aos domingos, mas participa do que Deus está fazendo. Compromisso, eu vou servir a missão de Deus. E aqui são 2 práticas. Número 1, eu vou servir em alguma área da minha comunidade. Então eu queria te desafiar a se voluntariar. E número 2, eu vou testemunhar o evangelho semanalmente. Toda semana Deus vai colocar alguém na sua vida. Faz um compromisso. Eu vou testemunhar do evangelho semanalmente. Seja para um taxista, um Uber, alguém que eu encontrei no meu trabalho, seja um amigo, uma amiga do trabalho, seja um vizinho, seja um familiar. Eu vou testemunhar do evangelho. Por quê? Porque Deus me chamou para fazer discípulos. Vamos revisar as nossas 8 práticas. Eu vou ler a Bíblia todos os dias. E eu vou estar aos domingos aqui ouvindo a exposição das Escrituras. Eu vou orar diariamente. E eu vou orar sozinho. E vou orar coletivamente com os meus irmãos semanalmente. Eu vou frequentar uma igreja caseira para ter comunhão profunda. E eu vou ter amizades espirituais. 2 ou 3 pessoas que eu possa abrir o meu coração. E eu vou servir a minha igreja local com o meu tempo, com os meus recursos, com os meus dons. E eu vou testemunhar do evangelho semanalmente. Essa semana no DNA, nós queremos juntos olhar para essas 8 práticas e ver como que a gente pode, além de estabelecer isso na nossa vida, como que a gente pode ser suporte um para o outro, para que a gente possa servir ainda mais. Isso que eu falei para vocês aqui, fazem parte dos 4 pilares da família de Zescope. Então, para a gente encerrar, abre comigo em Atos 2:42. Atos 2:42. O que nós estamos fazendo como igreja? Nós queremos parecer mais com Jesus. E quais são as práticas para que isso aconteça? Atos 2:42. Isso aqui fala da igreja primitiva. Ele diz assim, olha. Atos 2:42. Todos, diga comigo, todos. É só os pastores? Só os líderes de DNA? Só os líderes de ministério? Só os vocacionados? Não. Todos se dedicavam de coração. Era mais ou menos? Era meia boca? Não. Todos se dedicavam de coração, número 1, ao ensino dos apóstolos. Então eu vou obedecer a palavra de Deus. Eu vou estudar a palavra de Deus. Eu vou conhecer a palavra de Deus. Eu serei profundo na palavra de Deus. Número 2, a comunhão. Eu vou ter comunhão com os meus irmãos. Eu vou misturar a vida com os meus irmãos. Eu vou conhecer os meus irmãos e deixar ser conhecido. Número 3, ao partir do pão, eu vou servir a missão de Deus. Eu vou partir o pão espiritual no evangelismo, mas eu vou partir o pão físico também, ofertando a vida de quem precisa, participando dos nossos projetos sociais. E número 4, nas orações, eu vou amar a Deus acima de todas as coisas. Eu vou ser alguém que tem intimidade com Deus. É isso que nós estamos fazendo como igreja. O DNA é para isso, a sala de oração é para isso, o domingo é para isso. Tudo que a gente está fazendo aqui é para que a gente possa ser essa igreja que o Senhor chamou a gente para ser. Mas é necessário que a gente renove o nosso compromisso hoje aqui, de fazer essas coisas. Fica de pé no seu lugar. A realidade é que tudo isso seria impossível de nós fazermos na força do nosso braço. Então eu quero terminar orando, clamando ao Espírito Santo para nos ajudar a cumprir esse compromisso.
O Espírito Santo é o maior interessado a nos empoderar para viver cada uma dessas realidades e para nos transformar à imagem de Cristo Jesus. Se tem uma missão do Espírito Santo, é deixar você mais parecido com Jesus. Então é esse trabalho conjunto do meu compromisso com o empoderamento do Espírito Santo que a gente vai poder terminar 2026, dizendo: eu me pareço mais com Jesus. Eu estou amando mais, eu estou perdoando mais, eu sou mais bondoso, eu sou mais paciente, eu sou mais manso, eu estou com mais domínio próprio. Eu termino esse ano um pouco mais parecido com Jesus. É no empoderamento do Espírito e no seu compromisso diário de fazer isso. Feche seus olhos comigo.